Olá, meus amigos, tudo bom? Aqui Davi Lamarão. Então, agora, sexta, sábado e domingo, a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que é concupiscência e lascívia. Eu quero que a gente pense sobre essa história nesses três momentos. Hoje, sexta-feira, eu quero falar um pouquinho sobre concupiscência. Amanhã eu vou falar sobre lascívia. E no domingo, eu vou fazer essa correlação dos dois para a gente avaliar. Para a gente estar nessa expectativa de estudar algumas coisas, né? E na teologia bíblica, a palavra concupiscência significa um desejo ardente, desenfreado ou desordenado. Quando a Bíblia fala sobre a concupiscência, meus irmãos, da carne, ela se refere aos impulsos, aos apetites da natureza humana, buscando a satisfação fora dos limites e do propósito estabelecido por Deus. Tem uma parte muito legal que eu gosto do Gênesis, não, tenho certeza, no capítulo 11, quando Deus está falando com Caim, ele fala bem assim: Caim, o mal está batendo na porta. Está batendo na porta. E aí eu percebo literalmente um Deus que se comove, que sabe que a gente vai se enrolar, que se incomoda com aquilo, que avisa você, e mesmo assim você continua nesse caminho de morte. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne é a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Esse texto está até em 1 João 2,16, que a gente pode ler em outro momento. E aí eu vou tentar falar com vocês aqui sobre esses três momentos. O trio fundamental. Primeiro, concupiscência da carne. A busca do prazer pelo corpo, o que o desejo desordenado de satisfazer as necessidades, as sensações, as apetites físicas. É tipo aquele homem que não pode ver perna de mesa que ele já fica pirado com a possibilidade. Ou quem sabe com uma eventual situação. E aí eu vou te dar uma dica poderosa sobre isso. Quando isso acontecer com você, de uma mulher botar pra cima de você, conversar com uma conversinha besta pro teu lado, sabe o que eu faço nesses 21 anos de casado, chegando nos 22? Eu falo pra Glorinha. Eu não conto conversa. Eu falo pra ela. E sabe o que é interessante? Uma vez, nós tínhamos uma loja de colchão e era uma moça bonita, era uma arquiteta. E a menina se encantou comigo e conversou e mandava mensagem, aquela história toda. E aí, no dia do atendimento dela, eu fui com o entregador, junto com a Glorinha. Rapaz, essa mulher me tratou tão mal que era inacreditável. Uma mulher que há um dia atrás estava me tratando tão bem, quando viu com a minha esposa, ela mudou. Então aquilo me deu um alerta. Aquilo me deu um alerta. Teve uma vez, assim que eu casei, aí uma teórica amiga me chamou para ir na casa dela, era umas 10 da noite, e ela me foi receber de toalha. E a Glorinha estava comigo. Rapaz, essa mulher passou uma vergonha. E desde aquele dia eu me atentei para essas coisas. Falei, preciso falar para minha esposa. Então, tudo que pinta meio estranho, eu já conto para ela. Não tem problema nenhum com isso. E o problema acaba na hora. Começa a usar essa técnica com você, com a sua esposa. Lógico que, meus irmãos, lógico que. Todas essas coisas têm que ser trabalhado com o tempo, conversado com a esposa, para não rolar um ciúme louco, uma coisa exacerbada que não vai te ajudar em nada. Então conversa com a tua esposa, fala com ela. Eu aqui em casa eu uso isso e tem dado muito certo todos esses anos. É o sentir, é o consumir, porque tu vai consumindo essas coisas que para os olhos, para o coração, para o entendimento pode até parecer bom, mas vai te levar para um caminho de morte. Tu pode ter certeza absoluta. As manifestações de moralidade sexual, a gula, a preguiça, a busca obsessiva pelo conforto físico, compulsões e vícios que usam o corpo como canal de gratidão imediata. Sabe aquele homem que ele é acostumado na tiriba, na punheta, essa palavra mesmo? O cara tá casado e tá nesse negócio fazendo o tempo todo. Negócio desenfreado. Talvez na igreja é ruim falar essas coisas, mas aqui eu preciso falar para você. Tu precisa se libertar disso, cara. A gente começou falando sobre, né, no DOI, disciplina, obediência e integridade. A gente começou a falar com três personagens bíblicos. Vocês lembram? Esther, Ruth, José e Daniel.
A gente começou sobre esses 3 personagens bíblicos. E agora a gente está falando sobre essa história da lascívia. Porque a gente está numa crescente. Quando a gente finalizou do Daniel, desse homem de oração. E tem muitas coisas, meus irmãos, que você não consegue avançar, porque esse lance da concupiscência da carne está te oprimindo, está te dominando. E essa questão da tiriba aí está te matando. Tem que estar viciado nisso. Está viciado nessa história. E não cumpre o desejo da tua esposa. Tu prefere muitas vezes achar uma bunda bonita na rua e a da tua esposa você não percebe. Irmãos, a gente é homem. E a gente precisa ter essa percepção para a mudança total da nossa vida. A concupiscência dos olhos, a busca pelas posses e visão. A mulher da rua parece que faz mais sentido e a tua esposa não. E aí tem aquelas coisas básicas que eu falo o tempo todo. Tu não investe numa unha bem feita da tua esposa, tu não investe no cabelo dela. Essa história agora que tá na moda, os negócios do Monjaro, rapaz, investe na tua esposa, compra uma... Eu comprei aqui para casa com a Glorinha. Glória, vai ser bom para você, então vamos dar o jeito de pagar e vai tomar esse negócio, vai fazer aplicação. Vai para academia. Tu tem que incentivar a tua esposa a fazer isso. Porque a Glorinha é mulher para a vida toda. Não é só 22 anos, não é 30, é 40. Enquanto a gente tiver vida, é eu e ela. Então eu vou cuidar dela. Porque os meus olhos têm que ser para ela. Com ela. Para ela de verdade. Ela tem que sentir isso que eu desejo ela. É lógico, meus irmãos. A fascinação pelo que se vê, gerando atração magnética por possuir aquilo que pertence a outro. Ou um mundo que o mundo ostenta o tempo todo. O ter e o cobiçar. O ter e o cobiçar. O que é que os teus olhos têm cobiçado, meu irmão? Materialismo, a ganância, a inveja, o consumismo desenfreado, pornografia, o olhar que cobiça, a incapacidade de se contentar com o que tem. Essa história do consumismo é para a gente fazer uma série só sobre o consumismo. Só sobre essa história. Não sei se vocês percebem, mas vocês vão ver todos os meus vídeos com uma camisa preta. E logo, logo vai ser com a logomarca aqui do DOI. Esse ano de 2026, 2027 eu vou investir na minha proposta, no que eu estou vivendo. Muitas vezes tu tem o teu negócio e tu quer se achar maravilhoso. Ah, irmão, eu tenho tudo isso. Tenho muitas dessas camisas. É de Aramis, Polo Ralph Lauren. Eu tenho algumas do Dalina, e Tommy, etc, etc, etc. É legal? Legal demais, maravilhoso. Mas por que tu não investe no teu negócio? É abrindo aqui um paralelo. O cara tem um mercado, tem uma loja, tem uma franquia, tem um... mas o cara não anda com o negócio dele, ele quer andar com a marca dos outros. Legal, só que tu só está fazendo propaganda para o outro. Abrindo aspas aqui. E esse consumismo desenfreado é pela história de comprar um telefone que tu não precisa. É aquela velha história, né? Tu quer se mostrar para quem você não conhece, se exibir para quem nem vai te dar ideia, e você vive enforcado com essas coisas. Percebe que essa questão aqui da concupiscência ela está muito ligada a essas coisas? Que vão tirando o teu dinheiro do caixa, que vai tirando tu ter uma possibilidade de um ganho a mais. E aí vai se engatando, sabe o quê? Na soberba da vida. A busca pelo status da autoexaltação. Você só se sente você mesmo se você tiver com um sapato da hora, com um carro da hora, com a camisa da hora e devendo até as cuecas. É tipo aquela história, né? Tá muito bonito, mas me devendo. Pra que isso, abençoado? A vaidade do ego pela busca do reconhecimento humano é orgulho de conquistas e autossuficiência que ignora a dependência de Deus. Eu vou ficar o tempo todo falando para vocês a mesma história para a gente encerrar essa nossa conversa. Pergunta para Deus. Arrogância, necessidade de aprovação, aplauso social, sede pelo poder, arrogância intelectual, incapacidade de submeter-se à autoridade ou a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, seja submisso ao Senhor, seja submisso ao Deus Todo-Poderoso que te ajuda, que te abençoa, que cuida de você. Não te ajuda mais porque você não quer. Não cuida mais de você porque você não dá oportunidade. Não cuida da tua família porque você não transforma a tua casa numa casa de oração.
Então, tudo que eu for falar aqui para vocês, embasado nessa expectativa, né, dessa questão, dessa concupiscência e lascívia, que a gente vai falar amanhã, você vai falar, meu Deus, eu já saí do período da concupiscência e já estou na lascívia. Eu saí do pensar para o agir, para o executar. Essa vai ser a correlação. Concupiscência é aquilo que eu tá aqui na minha cabeça, está latejando, e quando eu já estou na lascívia, quando eu já estou executando. Eu penso numa mulher que não é minha e já estou correndo para me trair a minha esposa. E isso é para coisa de crente. A coisa é que tem pastor que está fazendo essas loucuras o tempo todo. Porque ele não, então, ele não se atenta a essas coisas tão pontuais. Quero orar por você. E amanhã a gente vai falar de novo sobre essa concupiscência. E o vídeo de domingo vai ser um pouquinho mais longo, mas vai fazer muito sentido para a tua vida. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado, Jesus, por esse dói, Deus. Dói de verdade ter disciplina. Dói muito, Senhor, ser obediente à tua palavra. Deus, e ser um homem íntegro tem sido um desafio constante para mim e para os meus irmãos. Mas nos ajuda, Senhor, a não esquecer do autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Grande abraço!